importância da presença das sedes de grandes grupos empresariais para a dinâmica econômica das metrópoles brasileiras, em particular para a região metropolitana de São Paulo, é o tema do artigo que nós discutimos hoje aqui no Primeira Análise. O nosso convidado é o autor, o Haroldo da Gama Torres, diretor adjunto de análise e disseminação de informações da Fundação SEAD. Como vai, Haroldo? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Haroldo, eu queria começar perguntando para você como que foi elaborado este artigo, quais foram esses dados compilados? A gente trabalhou com as fontes normais da Fundação SEAD, então a gente tem os dados de produção industrial, de produção em geral, localização de serviços, investimentos, e a gente trabalhou também com uma publicação do jornal Valor Econômico sobre os grandes grupos econômicos do Brasil que traziam informação sobre sedes. Então a gente organizou essa informação sobre a localização das sedes e comparou essa localização com a distribuição da produção. E qual que é a importância de realizar esse artigo neste momento, de investigar essa situação, essa concentração das sedes dos grandes grupos econômicos? O que está acontecendo é que São Paulo tem perdido produção industrial. A região metropolitana de São Paulo tinha 20% da produção industrial em algum momento do início da década passada, hoje em dia está em torno de 13%. E existe uma angústia muito grande sobre o que significa isso. Então a ideia era um pouco entender, bom, as indústrias estão saindo, mas o que está ficando? A gente fala que os serviços estão ficando, mas o que é isso? E aí a gente começou a pensar a questão de sedes. Né? Você olha uma região aqui no município de São Paulo, como a Berrini, a Faria Lima, com grandes prédios, com executivos engravatados, com muita gente circulando, o que é isso? Então, uma única sede de uma grande empresa, de uma grande corporação, vamos imaginar a sede do Banco Itaú lá no metrô Conceição. Essa única sede, ela tem em torno dela pelo menos 10 mil funcionários trabalhando ali diariamente, são funcionários com altos salários. Ela contrata centenas de empresas fazendo diferentes serviços em diferentes áreas. Esses funcionários, por sua vez, vão em restaurantes, usam academias, seus filhos estão em escolas. Então, tudo isso acaba tendo um impacto econômico muito significativo para a metrópole. Né? E isso é uma coisa que a gente normalmente não discute e não pensa. A gente fica só preocupado com a localização da fábrica, mas não fica preocupado com a localização das sedes. Isso tem um impacto econômico fundamental para grandes cidades e envolve, né, um conjunto de outras empresas menores, prestadores de serviço, tanto para os funcionários quanto para as próprias corporações que estão nesses locais. Tem uma série de aspectos para a gente observar nesse artigo. Vamos começar aqui por essa tabela 1, que fala exatamente da localidade das sedes. E aí a gente observa que a região metropolitana de São Paulo tem essa concentração grande, como você estava mencionando, né? Porcentualmente 49% aqui. Mas vamos falar um pouco, nesse primeiro momento, dessa localização das sedes dos grandes grupos econômicos. Como se mostrou isso no artigo, nessa pesquisa que foi realizada para o artigo? Primeira coisa importante é que os grandes grupos estão principalmente em regiões metropolitanas. Né? Então, muito pouca coisa no interior, seja no interior do Brasil e mesmo no interior de São Paulo. Então, nós estamos das 200 maiores grupos econômicos do Brasil, que são grupos que têm faturamento de 1,5 bilhões de reais ou mais, 98 dessas sedes estavam na região metropolitana de São Paulo, que é 49%. E especificamente no município de São Paulo, são 87 sedes, 44%. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, que é natural, é a segunda grande região metropolitana do Brasil, com 28 sedes, e isso representa alguma coisa como 14%, é isso? 14%, exatamente. 14%. Tá bom de memória, hein, Haroldo? Belo Horizonte em terceiro lugar, com 13, que é a terceira região metropolitana, com 13 sedes, 7%. E depois você tem o restante o interior de São Paulo, isso é muito pulverizado, né? O interior de São Paulo tem sedes espalhadas por vários locais, Campinas, São José dos Campos e outros locais, e depois a região metropolitana de Porto Alegre. O que é interessante, o que é relevante é o seguinte: as sedes em São Paulo são muito diversificadas do ponto de vista setorial. Então você vai ter bancos, você vai ter indústria alimentícia, você vai ter indústria automobilística, então tem uma diversidade setorial muito grande. Nas outras metrópoles, isso é
especializado. Então, no Rio de Janeiro, você tem grandes mineradoras, né? Então, Vale, Petrobras. E tem outras empresas relacionadas ao período em que o Rio era sede do governo, então empresas que eram estatais deixaram de ser estatais. Em Brasília, você tem os bancos federais, Caixa, Banco do Brasil, Banco Central. Em Minas Gerais, muita coisa de indústria siderúrgica, né? No Sul, muita coisa de indústria alimentícia. Mas o que é importante, o que é diverso no caso da região metropolitana de São Paulo é essa enorme diversidade, essa complexidade do tecido aqui de corporações que estão na cidade. Agora, Haroldo, a gente observa realmente essa grande concentração aqui, principalmente na cidade de São Paulo, mas a gente observa também um papel importante em outros municípios da região metropolitana. A gente pode dizer que já estão surgindo alguns polos que a gente poderia chamar de alternativos à cidade de São Paulo para a concentração das sedes? Grande novidade é o caso de Alphaville, Barueri, né? O município é Barueri, mas a gente chama de Alphaville, que era um lugar que não existia praticamente há 25 anos atrás e que se tornou hoje, já tem 4 ou 5 sedes em Barueri, principalmente na área de tecnologia, né? Ele começa a ser um centro competitivo que chama a atenção e isso tem um significado importante para a gente porque para uma grande metrópole, para um município grande feito São Paulo, que depende muito da arrecadação do Imposto sobre Serviços, o ISS, perder sedes tem um impacto econômico importante, né? Sem dúvida. Então, e começa a existir uma competição entre os municípios por sedes, né? Então, no caso de Barueri, você tem incentivos fiscais importantes, você tem um desconto de ISS importante para a sede mudar para lá, né? Isso tem significado. Né? Então, a questão do ponto de vista de política pública é essa. Se você já perdeu as indústrias, em grande parte, e se você começar também a ter uma competição por sedes e começar a perder de forma importante essas sedes, você vai ter um impacto importante do ponto de vista social para quem ficou aqui, né? Quando a gente fala nessa competição das cidades, né, para abrigar essas sedes dos grandes grupos econômicos, você já citou os benefícios fiscais. O que mais pode ser um fator de atração ou de retenção dessas sedes nos municípios? O que a gente sabe é que as empresas estão olhando para algumas coisas significativas. A primeira delas é que ela gosta de contar com um pool de trabalhadores qualificados, né? Ela precisa ter ali naquela região profissionais na área financeira, na área de marketing, na área de serviços em geral, na área operacional, na área de tecnologia. Então, ter um local com uma boa oferta de trabalhadores, sistemas de qualificação, universidades, oferta de serviços é um aspecto muito importante e vários empresários destacam esse aspecto. Existem também todo um conjunto de vantagens que a gente chama de vantagens não tradicionais. Esses executivos querem um ambiente seguro, né? Querem circular de forma tranquila na cidade, eles precisam de ter uma logística. Então, hoje, ele está trabalhando aqui, ele vai correr para o aeroporto, vai pegar um avião, vai para o Rio de Janeiro, vai fazer uma reunião, vai voltar para a cidade. E essa logística tem que ser uma logística que funciona para esse profissional, porque senão ele tem um problema importante. Então, ter um aeroporto com oferta de serviços bem localizado é crucial para esse profissional poder se circular e operar de um jeito que funciona do ponto de vista do negócio dele, né? Então, começa a existir um conjunto de temas relacionados à dinâmica urbana que às vezes a gente não percebe, mas que é muito importante para essa organização. Então, se hoje eu gastei 3 horas no trânsito, isso tem um custo muito grande para essa organização, para esse profissional que tem que tomar decisões rápidas, tem que se movimentar, tem que circular, tem que viajar. Isso acaba sendo muito complicado e tem efeitos para a competitividade desse negócio nesse lugar, né? Tem um caso que eu gosto de contar, que é da empresa Bung. Originalmente, essa é uma empresa argentina, né? Então, a história da Bung surgiu na Argentina. Por uma série de razões, em meados da década de 90, essa empresa mudou para São Paulo, ficou como sede em São Paulo por muitos anos. Depois ela se deslocou. A sede mundial da Bung, que é uma grande empresa na área de commodities, a sede mundial hoje é Nova York. Então, as sedes podem mudar de lugar. Elas, não é que não estou fazendo nenhuma crítica à Bung, as escolhas deles são, né, legítimas,
mas as sedes podem mudar de lugar e isso pode acontecer por razões da lógica do negócio. Então, o setor público tem que estar atento para isso, no sentido de que hoje uma JBS que tem sede em São Paulo, mas é uma empresa mundial, ela pode muito bem resolver, por razões corporativas, ir para Nova York, ou ir para os Estados Unidos, num outro lugar, ou ir para a Europa. E isso significa que nós aqui temos que pensar que essa sede aqui nessa cidade é importante para a cidade. Sim. Isso é nosso papel, pensar e refletir sobre isso. Claro. E pensar, né, em maneiras de manter essa atratividade. Agora, Haroldo, quanto tempo leva, mais ou menos, eu não sei se a gente pode mensurar isso, para um polo, uma região, uma cidade se firmar como um aglutinador, um concentrador destas sedes? Isso é um processo o quê? De médio prazo, de longo prazo? O que a experiência nos mostra? Olha, são processos de longo prazo, né? Então as metrópoles elas se consolidam ao longo de 50, 100 anos, mas é interessante também perceber que elas podem perder muito rapidamente, né? Um caso que nos assombra todos nessa área é o caso do município de Detroit. É verdade. Né? Detroit era, nos anos 50, um grande centro de sedes de empresas automobilísticas na área de metal mecânica. Ainda você ainda tem 4 ou 5 empresas importantes lá, mas Detroit passou por uma crise brutal que ainda não conseguiu se reerguer. A cidade recentemente declarou falência. Então você pode ter trajetórias decadentes do ponto de vista urbano. O Rio de Janeiro sofreu muito com a saída do governo federal do Rio de Janeiro, dos anos 70 e 80 até meados dos anos 90, passou por um processo muito difícil. Acho que hoje tem um movimento de reposicionamento do Rio de Janeiro, o setor de petróleo e gás cresceu muito, assediado no Rio, você tem esse esforço grande relacionado às Olimpíadas para recolocar o Rio no mapa, né, de um jeito interessante, diferente. Mas esse é um esforço complexo de fazer, né? Não é trivial. Então, a possibilidade de uma cidade entrar em crise existe, né? Nova York passou por isso. Nova York, na década de 60, começou a perder muitas indústrias, passou por uma crise fortíssima e houve um movimento social que é em torno daquela coisa do I Love New York, né, do coraçãozinho e a cidade, que foi super importante para reposicionar a cidade. Hoje essa cidade é um centro turístico super importante, continua a ter sedes de empresas muito importantes, se reposicionou do ponto de vista global, mas foi feito um esforço muito forte na área de segurança na área de infraestrutura urbana, para conseguir reposicionar a cidade de uma maneira que ela pudesse seguir em frente de um jeito poderoso, como hoje ela é e conseguiu fazer. Mas não é verdade que toda cidade consegue fazer isso, não é sempre que se consegue fazer isso. Isso exige uma concertação entre os atores que estão na cidade para pensar ela e para conseguir recolocá-la. Então é muito mais fácil transformar essa cidade num polo atrativo, num polo de retenção, do que depois recuperar esse prejuízo se acontece alguma coisa semelhante com o que aconteceu em Detroit. Exatamente. Agora, eu fico me perguntando o que poderia ser sinais de saturamento de uma região como concentradoras de sedes de grandes grupos industriais. A gente falou desse caso extremo de Detroit, mas o que pode ser sinal que aquela região já começou a ficar saturada, já chegou ao limite de abrigar estas sedes dessas grandes corporações? O que é limite? Essa é uma pergunta importante, porque assim, do ponto de vista demográfico, populacional, São Paulo parou de crescer, né? Então, hoje, São Paulo é uma sede, é uma região do tamanho de Nova York, maior que Londres, mas do tamanho de Nova York. Mas o que a gente não conta é com a infraestrutura que permita essa população viver adequadamente, principalmente, e acho que aqui tem uma grande questão, que é a questão da mobilidade urbana, né? Então, é impossível imaginar, com o crescimento da renda e com a sofisticação dessa metrópole, que todo mundo vai circular de carro. Não vai. Né? Hoje é um dia especialmente pertinente. Especialmente pertinente, o metrô em greve, a cidade parada, exatamente por causa disso. Né? Imagina essa cidade, mesmo sabendo que nosso metrô tem limitações, etc., imagina que a cidade sem metrô e sem trem. Né? Então, eu acho que o esforço que se faz no setor público, os recursos são limitados, não é trivial fazer isso, mas é por crescer a infraestrutura de transportes de massa, porque isso é crucial do ponto de vista da dinâmica urbana. Né? Vamos passar aqui para uma outra tabela
que traz muitas informações desde 2002 até o ano de 2011 a respeito de serviços que são relacionados a esses polos, né, que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente tem aqui os serviços prestados a empresas. O que a gente poderia incluir nessa categoria de serviços prestados a empresas, por exemplo, Haroldo? O grande distintivo dessas grandes regiões metropolitanas é o grande peso desses serviços voltados a empresas. Então, são todas as empresas que fornecem para essas sedes. Aí dentro nós estamos falando de um grande setor, que é o setor financeiro, né? Então, o setor financeiro é uma coisa altamente concentrada do ponto de vista espacial, né? Fora do setor financeiro, fora o setor federal, todas as grandes sedes do setor financeiro estão em São Paulo, todas, né, na região metropolitana de São Paulo. Tem uma exceção que é o Bradesco em Osasco, todo o resto está no município de São Paulo. Então, esse é um segmento muito importante. Então, metade desses 42% aí estão basicamente pensados no setor financeiro. Mas nós estamos falando também de bolsa de valores. Nós estamos falando também de corretoras de valores. Nós estamos falando de seguradoras. O setor financeiro é grande, diversificado e tem um conjunto de atores importantes aí dentro. Além disso, você tem todo o setor de marketing. A maior parte das grandes produtoras de vídeo, empresas, companhias de publicidade, agências de publicidade estão localizadas aqui na Vila Olímpia, na Berrini. É uma localização muito específica, as pessoas conhecem umas às outras, circulam, se falam, ali na estão Vila próximas. Leopoldina, Vila de vídeo, Leopoldina, né? enfim, Muita coisa. tem concentrações muito específicas e são bairros, não são nem na cidade como um todo. É verdade. Né? Você tem também toda a área legal, né? As sedes de empresas demandam muitos serviços legais, então você tem grandes escritórios de advocacia, extremamente sofisticados, especializados na área tributária. Então, ali na região da Berrini tem alguns super importantes. No centro também ainda concentra, porque o fórum está lá. Né? Então, você tem esse tipo de formação importante. Você tem aí todo o serviço de tecnologia, né? Então, empresas que fornecem software, desenvolvedores, área técnica, né? Então, esse segmento também é um segmento muito importante. Então, tudo isso é puxado pela presença de sedes. Né? E as sedes também, às vezes, escolhem ir para um lugar porque tem esse serviço. Eu não posso me localizar num município do interior do Brasil que não vai me oferecer as possibilidades. Né? E aí nessa tabela ainda, a gente falou de serviços prestados às empresas, tem também aqui uma outra categoria que é serviços distributivos. Aqui a gente está falando de alguma maneira de transporte, serviço de distribuição, o que é exatamente? Distribuição de grandes galpões, por exemplo. Então imagina hoje um serviço de internet. Ele precisa ter um equipamento, sei lá, um submarino, uma venda eletrônica, né? Você precisa ter um conjunto de serviços de distribuição muito fortes, poderosos e organizados. São grandes galpões com estoques, com distribuição sofisticada e organizada. Tem também aí dentro toda a parte de comércio e shopping centers. Né? Então, shopping é uma coisa que cresceu muitíssimo nas cidades. Você está atraindo não só consumidores daqui, mas consumidores de outras cidades para vir consumir aqui. Então, esse é um lado super importante. E aí os serviços pessoais, o que a gente poderia colocar nessa categoria? Os serviços pessoais são serviços voltados para nós, consumidores. Nós estamos falando aqui das academias de ginástica, dos cabeleireiros, né? Então você tem todo um conjunto de serviços, mas esses aí já são mais do lado do consumo. Então, os serviços pessoais acompanham muito a distribuição de renda, né? Não é uma característica específica das grandes metrópoles. Todo lugar que é um pouco mais rico tem mais serviços pessoais porque as pessoas consomem esse serviço. E, por fim, os serviços sociais, que também aparecem aqui, também com crescimento entre 2002 e 2011. Os serviços sociais têm uma característica muito relacionada ao papel do Estado, né, que são os serviços de saúde e serviços educacionais. São Paulo é um polo muito importante de serviços de saúde, tanto privados como públicos. Então, desde um grande hospital das clínicas quanto um hospital Einstein, o Sírio-Libanês, são serviços que estão aí dentro dessa categoria, mas também as universidades, as escolas técnicas, o ensino médio. Então, você tem um peso muito grande e muito importante relacionado a esse conjunto de serviços na cidade. Essa tabela, ela tem um outro dado importante que nos faz voltar ao início da nossa conversa. Você chegou a mencionar isso, que é a questão da indústria, né? Aqui no município de São Paulo. Então, a gente observa aqui
A indústria de transformação, 2002, a gente tem 16,4%, né, desse valor adicionado. E quando a gente passa aqui para 2011, a gente tem uma queda importante, né, dos 16,4%, a gente vem para o 12,9%. A gente tem uma situação que é completamente inversa em relação à indústria e essas sedes. Enquanto na indústria a gente teve uma desconcentração, nessas sedes dos grandes grupos econômicos, a gente vem tendo um movimento inverso de concentração, é mais ou menos isso? A gente manteve as sedes. E esses grupos cresceram muito. Passaram a demandar mais coisas e ficaram mais sofisticados, né? Agora, as indústrias têm sistematicamente... E aí, se fosse pegar uma série maior, desde os anos 80, você estaria vendo alguma coisa aí como 30%, muito lá mais no final dos anos 80, tá certo? Então, essa era uma cidade industrial, ela produzia coisas para o restante do Brasil. Hoje é uma cidade de serviços, né? Onde a gente atende muita gente, as sedes estão aqui, as empresas então prestam serviço para essas sedes, mas elas já não têm tanto essa característica de produção local. Em parte isso tem a ver com a própria dinâmica do serviço. Na medida que a terra vai se tornando mais cara, né, a gente teve uma valorização imobiliária muito forte na região metropolitana de São Paulo nos últimos anos, fica muito caro para a indústria estar aqui. Não sei se você lembra, na região do Paraíso, aqui em São Paulo, tinha uma fábrica da antiga Brahma, né? Imagina hoje, não faz o menor sentido você imaginar uma carreta grande de cervejas circulando pela cidade. Essa é uma indústria que demanda muita água, ela tem que tratar os resíduos. Como é que você vai isso? É muito mais lógico você ter, sei lá, um shopping center, moradia nesse local para servir a esse setor serviço, do que você colocar uma unidade de tratamento de efluentes em pleno Paraíso para poder tratar a água e assim sucessivamente. Quer dizer, então começou a não fazer muito sentido do ponto de vista urbano você ter equipamentos tão grandes, tão pesados, numa área que é tão nobre do ponto de vista de outros usos, né? Então essa questão do preço da terra é daqueles fenômenos que induz a indústria a pensar, bom, agora eu consigo estar aqui, né? Então, sei lá, a Ambev, que é a sucessora da Brahma, está aqui na Vila Olímpia, né? Ali no Itaim, mas ela tem sedes no Brasil inteiro, ela é uma empresa mundial que está distribuída por várias regiões e assim sucessivamente. Ela não precisa, ela continua aqui de certa maneira, mas ela não precisa estar aqui com a sua fábrica, né? Sim. Você falando dessa questão do que é necessário, nesse caso, né, para uma indústria, me leva a pensar também que da mesma maneira que a gente tem a localização dessas sedes como um fator que impulsiona a localidade, a gente tem também, por outro lado, isso como um fator que pode piorar alguns problemas já existentes naquela cidade. Tem esse lado também. O que eu acho que é importante aqui é o seguinte, quando uma empresa sai, isso tem um efeito disruptivo para a cidade, de várias maneiras. Então, por exemplo, você tinha ali um conjunto de trabalhadores que vai perder seu emprego. Verdade. Ou eles vão acompanhar aquela organização, vão mudar, ou vão ficar numa situação mais complicada, né? Você tinha fornecedores locais que não vão ter mais aquele cliente ali naquele lugar. Então, esses efeitos são disruptivos. Agora, é um processo de uma dinâmica natural da economia. O que é importante não é o Estado ficar preocupado em evitar que isso aconteça, mas criar oportunidades para os setores dinâmicos continuarem se desenvolvendo, né? Você imagina que isso aqui é um corpo vivo, você vai mudando o tempo todo e o tempo todo se alterando. Então, em vez de a gente ficar nostálgico com a moca industrial, tá certo? Que deixou de existir, que oportunidades nós estamos criando para os jovens que estão chegando agora ter empregos, trabalhar e conseguir viver, que oportunidades nós estamos dando para essas pessoas que estavam num setor poderem mudar de setor e se adaptar, né? O que é importante do ponto de vista da cidade é ela continuar gerando oportunidades para todo mundo que está aqui. Se vai ser no setor A, no setor B, no setor C, isso é menos importante. O que é importante é que existam oportunidades e as pessoas possam crescer com elas. O que a gente poderia dizer que é tendência em relação ao que vai acontecer daqui a alguns anos
com essa concentração das sedes dos grupos das grandes corporações. A gente vai continuar tendo uma situação semelhante? Essa concentração, regiões metropolitanas com as sedes, outras áreas com as indústrias, é o que a gente deve ter nos próximos anos? Eu acho que isso certamente é uma coisa que vai acontecer. Agora, o que a gente já está observando é uma competição mundial por essas sedes. Né? Então, lugares como Londres, por exemplo, se tornando muito competitivos. Isso tem a ver também com o ambiente regulatório. Né? Então, Londres, na década de 80, fez uma grande revolução do ponto de vista da regulação do setor financeiro. E isso permitiu Londres se tornar um grande centro financeiro mundial. Então, cidades como Frankfurt, Paris, não conseguem competir com Londres por causa do ambiente regulatório. Isso é um ponto de atenção importante que a gente tem que ter, porque às vezes a gente acha que você vai conseguir controlar, mas você está na economia global e o cara pode dizer, olha, tchau, fui, mudei para outro lugar e vou para lá. É verdade. Isso é um ponto importante. A gente tem aqui uma outra tabela falando da distribuição do valor adicionado por setor de atividade econômica. Aí a gente observa nessa tabela, mais uma vez, né, grande concentração no município de São Paulo, do restante da região metropolitana. Agora, a gente tem aqui, por exemplo, em serviços distributivos, uma diferença em relação às outras tabelas. Nas outras tabelas, sempre a região metropolitana e depois a capital com os índices mais altos. Quando a gente fala nos serviços distributivos, a gente tem aqui o restante da região metropolitana com um índice mais significativo, né? Os 27%. Sim. E aí isso a gente tem a ver com malha rodoviária, com aeroporto? Você quer distribuir e você precisa está muito bem localizado. Então, se você olhar hoje no entorno do Rodoanel, você tem uma concentração muito grande de galpões, que são centros de distribuição. Você coloca um centro de distribuição perto do aeroporto, você recebe a mercadoria e distribui. Ou você traz um centro de distribuição que recebe o produto em Santos, sobe a serra, está no ABC e a partir dali distribui para o restante do país ou para o restante da região metropolitana ou do estado. Essas localizações são muito estratégicas. O problema é que a valorização imobiliária também começa a deslocar centros de distribuição. Eu falei recentemente com um executivo nessa área, ele está dizendo, olha, eu não quero mais estar na região metropolitana de São Paulo, eu preciso estar a 100 quilômetros de São Paulo agora porque eu não consigo. Então ele vai para São José dos Campos, vai para Campinas. Então essa questão é uma questão importante. A gente, eu tenho um pouco de preocupação com o restante da região metropolitana, porque enquanto o município de São Paulo consegue, sim, por enquanto, pelo menos, reter essas sedes, se essa perda de indústrias avança para o ABC, por exemplo, você começa a ter problemas importantes. Né? O que acontece se a GM sai do ABC? Isso é um ponto de atenção. A fábrica da GM hoje já está, por exemplo, no sul do país. Já tem uma fábrica aqui na região de São José dos Campos. Então, se essa grande organização sai dessa região, localmente você pode ter um impacto importante. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A gente falou já aqui a respeito da força de trabalho, da necessidade da gente ter mão de obra qualificada, já que nós temos alguns dos melhores empregos, dos melhores quadros, das ocupações mais bem remuneradas nas sedes desses grandes grupos econômicos. Em geral, as grandes metrópoles estão fazendo frente a isso? Tem existido a necessidade de trazer pessoas de outras localidades, o que em tese poderia representar aí um problema de deslocamento? Como que essa questão tem aparecido? São Paulo é muito potente do ponto de vista de formação de recursos humanos. Né? Nós temos 3 grandes universidades estaduais, que é uma coisa que nenhum outro estado do Brasil tem. Nós estamos falando da Unicamp, da USP e da Unesp, né? Com redes muito importantes, formando muita gente. Tem um setor privado universitário também muito grande, significativo e importante. Tem uma rede também de ensino técnico, né, que é o Centro Paula Souza, que é impressionante do ponto de vista da sua oferta, da sua distribuição, e também oferta privada no ensino profissionalizante. Então, do ponto de vista de formação de recursos humanos, o Estado de São Paulo é, de fato, muito poderoso, potente, comparado com todo o país. Agora, também é verdade que a gente não forma todos os quadros que a gente precisa. Né? Então, hoje, existem muitos estrangeiros trabalhando em São Paulo, em postos muito importantes, o que é bom, não é ruim. Né? Você está trazendo tecnologia, trazendo conhecimento, gente muito qualificada. Então, você também não tem que ser xenófobo no sentido de dizer não veio essas pessoas. Agora, esse é um ponto de atenção permanente. A gente tem que
o tempo todo estar produzindo, formando recursos humanos e formando quadros, e também garantindo um diálogo mais fácil entre universidade e empresa. Esse tema da transição escola-trabalho, né? Como é que o cara é formado, será que o que ele está aprendendo dialoga com o que ele vai usar no setor privado ou no governo? Será que essa transição funciona? Ou se ele é um criativo, ele vai conseguir criar de verdade, fazer alguma coisa que é importante? Então eu acho que a gente tem que trabalhar mais a conexão entre o que vem na escola e o que acontece depois. Essa transição escola-trabalho é uma transição que ainda tem pontos de atenção para a gente observar. Haroldo, muito obrigada por ter vindo aqui, ter compartilhado seu conhecimento, os detalhes a respeito desse artigo da Fundação SEAD. O Haroldo de Gama Torres, diretor adjunto de análise e disseminação da Fundação SEAD. Obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos. E o Primeira Análise volta em breve aqui à programação da Univesp TV.